etc. comigo e com o delegado Wellington, meu super parceiro, responsável pela editoria, etc. 01. Boa tarde, delegado Wellington. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, já beirando boa noite, né, Clóvis? Beirando boa noite. Uma grande satisfação estar aqui de novo aqui para a gente conversar de um assunto hoje muito especial, um assunto que muitos querem saber, mas poucos têm informação, e hoje nós trouxemos aqui a delegada Ana Cláudia Medina, especialista, fera no assunto. Ela é diretora do Departamento de Repressão ao Crime Organizado e Corrupção da Polícia Civil. E, a parte disso, eu tenho que fazer uma declaração já no início aqui, porque senão depois ela já olha torto para mim. Uma grande amiga, colega de turma, competente, responsável. Não poderia ter pessoa melhor, Ana Cláudia, nesse Draco, que não fosse você. Então, uma grande satisfação estar podendo conversar com você aqui hoje, porque eu sei que vai ser assim muito precioso essa conversa nossa, Clóvis. Com certeza, com certeza. Antes de nós chamarmos a delegada Ana Cláudia, nós vamos fazer, primeiramente, uma homenagem a Milena Correia. Ela participou dos primeiros episódios aqui na casa, né, no nosso hub de conteúdo, onde que estava presente ela e a Alessandra Biazin, duas mulheres maravilhosas que levantaram uma batalha dura com uma doença terrível, né, que levam muitas pessoas especiais precocemente, que é o câncer. Infelizmente, a Milena Correia deixa, né, um filho, Juan, um marido, York, meu primo, muitos amigos, uma família e uma legião de amigos, né? A Milena, ela lutou durante alguns anos, né? Ela tratava de um câncer, aparecia outro, então foram, acho, 4 ou 5 vezes que ela entrou no campo de batalha contra essa doença horrível. Eu fico aqui com os meus votos de sentimentos, aonde você estiver, com certeza você está sendo muito bem recebida, né? E todos nós, é a minha crença, né, que nós nos encontraremos um dia junto ao Pai Celestial. E meus sentimentos, York, e toda a família, do fundo do meu coração. Nós deixamos uma homenagem, né, no nosso canal de mídia, do etc. comigo, e fiquem com Deus. E Milena, logo nos encontraremos, tá certo? Um grande abraço e fica com Deus, minha amiga, onde você estiver. E vamos agradecer aos nossos queridos patrocinadores, Ateliê Flávia Mato Grosso, Maria Rita Nutrição Esportiva e Qualidade de Vida, Gerbov, software de gestão para propriedades rurais, Pix News, painéis digitais distribuídos em pontos estratégicos em toda Campo Grande. Empório Pistache, 2 lojas maravilhosas, uma na Avenida Hiroshima e outra na Rua Sebastião e Lima. A Banca Barbearia, essa semana eu fui, segunda-feira estarei aí, viu, Tiago Doneda? A Banca, você sabia, delegado Wellington? Conheço o Doneda. Exatamente, um cara muito especial, um empreendedor, é a maior rede de barbearia que mais cresce em número de franquias pelo Brasil. Isso é um sucesso, né, um case de sucesso do empreendedorismo do Mato Grosso do Sul. E nós temos a honra de estarmos cuidando da nossa cutis, da nossa barba, né? Não é mesmo, Tiago? Um grande abraço, muito obrigado pela confiança no nosso projeto. Clínica Sanabria, Dr. Baltazar Sanabria. Dr. Baltazar, eu estou já com falhas, né? Vamos entrar em um novo processo aí, vamos colocar cabelo, não é mesmo? Saúde capilar e bem-estar. Muito obrigado pela confiança, Dr. Baltazar e toda a equipe magnífica. Beatriz Rai, periodontista, cuidando do sorriso e da sua saúde. E a Associação Comercial, uma associação de classe que eu tenho muito orgulho de ser parceiro da associação, em nome do nosso presidente Renato Paniago, um grande abraço e muito obrigado pela confiança. E que rufem os tambores, Wilson, porque agora o assunto é sério. E sem falar besteira, porque senão a algema canta, tá certo? Por favor, delegado, por favor. Bem isso mesmo. Tem que tomar cuidado até de fazer pergunta muito apertada aqui para a doutora Ana Cláudia Medina aqui, que a gente já sai em cana, já sai enquadrado daqui. Doutora Ana Cláudia, primeiro uma grande satisfação, seja bem-vinda aqui e suas palavras iniciais aí.
Boa noite, Clóvis, boa noite, Wellington. Realmente eu fico muito honrada pelo convite, pelo espaço. Desejo sucesso incrível para vocês nesse projeto. É muito bom a gente poder sentar e conversar, coisa que na polícia muitas vezes a gente não faz. E trazer frentes sensíveis, mas que se tornaram uma paixão, em que pese a Polícia Civil é praticamente minha primeira pele. São temas que me dedico todos os dias, então falar sobre isso é sempre uma honra e uma satisfação, e eu só tenho a agradecer a vocês. Deixa eu só falar um negocinho, assim, primeiramente eu conheci ela anteriormente, uma vez que você, meu amigo, me levou até ela, né, de uma situação que eu passei, e eu nunca me esqueci do seu sorriso, viu, delegada Medina? Muito solícita, né, muito proativa em tentar ajudar, né, o cidadão de bem. Então, assim, eu nunca te agradeci, mas eu quero te agradecer aqui de verdade a forma que você me recebeu, juntamente com o delegado Wellington, no dia que nós fomos conversar. Muito obrigado, e eu fico muito honrado de ter uma mulher corajosa, ao extremo, né, representando toda a sociedade e personificando, né, a figura da mulher, né, que cada vez mais está ocupando o espaço, que eu acho que tem que ser dessa forma. De verdade, muito obrigado. Eu que agradeço. E eu fico muito feliz por você falar do sorriso, porque todo mundo reclama que eu não mostro os dentes de jeito nenhum. É difícil, você pegou ela no momento, é difícil. Bom, doutora Ana, a questão do crime organizado, vamos começar pelo crime organizado. A gente sabe que é complexa essa questão, né? Você tem uma questão principalmente Mato Grosso do Sul, que faz uma fronteira com 2 países, 5 estados. A gente tem fronteira seca, nós temos problemas de fiscalização de transporte, né? A gente tem diversos problemas. Aí que vem a pergunta, né? Como é que a gente poderia contextualizar o crime organizado aqui no estado de Mato Grosso do Sul? É um assunto sensível, até porque na nossa localização realmente a gente tem uma brecha, acaba sendo uma rota para diversas ações criminosas, faccionados, organizações que se utilizam principalmente das nossas divisas, das nossas fronteiras. Nós temos cidades gêmeas, nós temos conflitos culturais até para tratar isso, com uma legislação que é específica para atender uma nação. Então, é diferenciado o trabalho, exige muito conhecimento do cenário, do que você está tratando, estratégias de avanço para você enfrentar isso, porque eles acabam se instalando. A gente sabe que hoje a gente avançou muito, conseguindo entrar muitas vezes no Paraguai, mas a Bolívia hoje já é um desafio, né? Nós não temos a mesma acessibilidade, em que pese sempre se coloca muito à disposição, mas é uma área que a gente precisa aprofundar para conseguir avançar. Perto da Bolívia nós temos o quê? O Pantanal, região turística, nós temos o estado do agro, nós temos as questões que nos levam a pensar com macro. Então, para fazer esse tipo de enfrentamento, a gente tem que sair da rotina, do comum e buscar estratégias de avanço. Nem sempre isso vai ser na rotina do que se faz. Por isso, pode verificar que muitas vezes, eu vou falar pelo Draco, né? Nós vamos aprofundar em questões que muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas como pensaram nisso? Exatamente porque a gente tem que ter essa visão diferenciada. Nós temos facções que se instalaram, no Mato Grosso do Sul tem uma predominante, mas a gente não pode esquecer que isso também está atraindo outras, e aí eles buscam esse enfrentamento, né? Muitas vezes aqui a gente abraça uma realidade que Mato Grosso do Sul seria apenas rota, mas a gente acaba neutralizando a ação criminosa aqui pelo expertise que as forças de segurança acabaram atuando, seja por terra, por ar, por água, né? Nós temos essas questões para confrontar e sempre tendo essa visão de que a gente precisa entender o que está enfrentando. Na fronteira é muito fácil a gente falar, é uma rua que divide, mas a gente tem que lembrar que ali são culturas que confrontam, né? O recrutamento que se tem, as necessidades que se tem, um país de um lado você está tratando de um jeito, do outro não. Então, assim, buscar esse tipo de entendimento é o primordial hoje para a gente fazer esse enfrentamento. E sempre pensar fora daquilo que é rotina, que é conhecido. Então, hoje eu entendo que a gente não faz enfrentamento ao crime organizado só responsabilizando.
Nós vamos ter que atacar toda uma rede. O crime organizado é uma teia, é uma rede. Eles se fortaleceram exatamente porque eles se unem, cada um com a sua especialidade, criminosa que seja. Então, que muitas das vezes tem até uma fachada de ilicitude, Exato. mas que por trás isso aí é um pano de fundo para o crime organizado. O desafio maior é tratar com aquilo que a gente não enxerga numa primeira visão. Essa enquanto gestora, é o meu objetivo. Por quê? Porque muitas coisas estão latentes, mas algumas coisas não estão sendo vistas. As grandes lideranças. Quando a gente pensa em crime organizado, muitas pessoas pensam facção, presídio. A gente já avançou muito com relação a isso. Nós temos grandes lideranças que sequer aparecem no radar. Por quê? Estão dissimulados como grandes empresários, empresas de fachada que estão branqueando. Então, entendo que a gente não pode fazer só responsabilização. Nós temos que pensar sempre na responsabilização, sim, mas na descapitalização, porque aí a gente sufoca não só encarcerando, mas também retirando aquilo que se enriquece licitamente. E hoje eu tenho um desafio, que para esse tipo de enfrentamento, não só descapitalizar, mas na reversão desse patrimônio do crime para somar forças conosco no enfrentamento do Estado ao crime organizado. Então, basicamente, hoje a gente constrói o Draco em cima dessa responsabilização, descapitalização e recuperação desse valor em favor das forças públicas. Muito bacana. Inclusive, a doutora Medina tocou no assunto aí da forma, né, como essas empresas, esses, entre aspas, empresários do crime se organizam, e tem diversas tipologias, né, que, por exemplo, a Lava Jato, que todo mundo conhece, né, era uma forma de lavar dinheiro que tinha toda uma estrutura organizada para a prática de crime, né? Então, assim, tem alguma específica aqui no estado de Mato Grosso do Sul? Não, nós vemos diversos ramos aqui instalados. Seja, eles acabam se disseminando exatamente em várias frentes que tem. O que é muito forte aqui hoje? O agro é muito forte, né? A questão de fazenda, limite que a gente não tem das divisas e das fronteiras, então acabam usando muito isso para fazer o desagre daquele ativo que está sendo obtido ilicitamente. Então há uma confusão patrimonial. O que a gente avança com isso, Wellington? Nós vamos precisar, nós saímos daquela polícia civil lá atrás, que ficava com autoria e materialidade, para ter que pensar grande. E você sabe que na polícia civil a gente tem 5 minutos para se adaptar às novas realidades, se é que se tem 5 minutos, né? Então hoje a gente já tem que trabalhar com ferramentas de avanço, seja investigação financeira, verificação. Nós temos diversos instrumentos hoje que são trazidos para esse enfrentamento. E lembrar sempre que a gente não pode ficar naquilo que é o óbvio. Para fazer o enfrentamento do crime organizado, você tem que ousar e aprofundar suas investigações. Olhar com aquele olhar clínico, sentir pelo feeling que a gente tem e, isso aqui não está certo. Aí você consegue começar, principalmente, qual é a evolução desse patrimônio? Tem base legal para essa evolução patrimonial? Muitas investigações a gente começa simplesmente pela ostentação de alguém que está chamando a intenção e você sabe que não tem patrimônio lícito que sustente essa ostentação patrimonial. Então, várias ferramentas que a gente tem. E aqui a gente enfrenta muito isso. E muitas vezes a gente inicia no estado de Mato Grosso do Sul e acaba rompendo barreiras. Ou seja, a gente acaba atingindo diversos outros estados da federação. O crime organizado é isso. Você não pode pensar exatamente só no seu quadrado ali. Você tem que abrir a sua visão e seu cenário. Aprofundar cada vez mais. Porque é importante que você sufoque na sua extensão. Da menor logística à maior logística e quem de fato está se enriquecendo com isso. Me fez me lembrar que a doutora Ana Cláudia comentou de um assunto aí que eu quero trazer à baila de novo, que é a questão do agro nosso aqui, Sim. Que tem um problema muito sério no agro, que são os agrícolas lá, como que chama lá, o que utiliza para matar os insetos. A aeronave agrícola? Não, a aeronave não. É assim, inseticida. Não é inseticida, acho que tem um outro nome. Agrotóxico. Agrotóxico, isso, beleza. Nós temos um problema sério também com a questão do agrotóxico, por quê? Muitos compram agrotóxico, entre aspas, falsificado, né, ou mais barato para não pagar. Isso aí tem um impacto muito grande no agro, né? Porque você imagina, tem empresas brasileiras que deixam de vender, enquanto isso, então tem que ter
quando se fala em crime organizado também, eu imagino que a gente não está, entre aspas, mexendo com o pinguim, né, do Batman lá, né, que ele organiza tudo direitinho. Você está mexendo com pessoas muitas vezes comuns, né, que tem um bracinho ali no negócio. Ele faz o quê? Ele faz o transporte desse agrotóxico de um ponto A para o ponto B, e ele também faz parte dessa logística. Então, quer dizer, o crime organizado me parece, doutora Ana Cláudia, que tem que trabalhar nisso também. Se me permite, é exatamente isso. Alguém está se beneficiando. Como é que a gente pensaria fora do nosso quadrado nisso? Já temos a concorrência desleal nisso aí. Uma pessoa que está com tudo legalizado, pagando seus impostos, eu não estou falando aqui que é justo, não é justo, a gente não vai entrar nessa seara. Sim. Mas lei é para ser cumprida. Está cumprindo todos os seus compromissos. E tem alguém que está se enriquecendo, porque ou vende mais barato ou não, faz o transporte de maneira clandestina, ou ilegal. Ou compra mais barato, né? O agrotóxico sem as referências. É só pensar em Mato Grosso do Sul com uma fronteira dessa. Se atravessar, a gente consegue esse tipo de agrotóxico mais barato, que Sim. não seja legalizado aqui dentro. Fora que aí você pensando no efeito disso, quiçá fosse só pagar mais barato. Mas o efeito que a gente tem na saúde pública e tudo mais. Então, as pessoas têm que entender que toda essa ação criminosa, ela não vai ficar só... É que a polícia, ela não fica só na questão da repressão e da neutralização. Ela tem que pensar grande. Por quê? Não adianta eu só reprimir aqui, porque está causando problema além disso aí. O que eu penso, hoje é uma das frentes que a gente ataca aqui. É tratado no contrabando, né? no descaminho, porque não só fere as questões fiscais, né? A criminal. Principalmente a saúde, mas a gente tem exatamente a saúde. O descarte legal, do que aquilo está sendo feito, de que forma aquilo foi preparado. Então, tudo isso tem impacto. Com certeza, enfrentar o crime organizado também é isso. Com certeza, alguém que está se enriquecendo já tem uma rede para adquirir, para transportar. Então, quando eu falo para atacar a logística. Desde o freteiro que está fazendo esse transporte ilegal, ele está se beneficiando. Não é justo que ele não seja responsabilizado por isso também. Então, Sim. essa cadeia criminosa ela tem que ser vista de maneira macro. É o que a gente precisa para o enfrentamento. E tem uma questão também das operações dos grupos principais do crime organizado, né? O conhecido PCC, Comando Vermelho, né? Enfim, esses grupos aí, eles operam de que forma aqui? Já que a gente fica muito preso a essa questão de, é o pessoal responsável pelas drogas, mas a gente sabe que eles estão diversificando em diversos setores. Exatamente, eles já estão entrando numa questão que eles mesmos declaram que é mais inteligente para a atuação criminal, pegam muitas empresas de fachada para poder rodar o rendimento. Claro que eles têm, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, um interesse na entrada no comércio de drogas, mas também de armas que nós temos, e muitas outras coisas eles vêm tirando proveito de tudo. A gente sabe que, numa época de pandemia, o crescimento que a gente teve dos crimes virtuais, né? Absurdo. Que precisamos nos reorganizar para fazer um enfrentamento. Eu nunca vi a Polícia Civil trabalhar tanto como foi na pandemia. Enquanto todo mundo se recolhia, nós precisávamos, além de nos fazer presente, nos reinventarmos para fazer esse tipo de enfrentamento. Então, todo dia é um desafio. Mas é um desafio, e o enfrentamento do crime organizado, quando é algo muito, como é algo muito complexo, ele vai nessa linha também. Você tem que estar enxergando sempre além. O que se quer com isso? A gente não vai falar que vai enfrentar PCC e CV só com, interno, os batizados. Hoje a gente sabe que as grandes lideranças, de maneira inteligente, não querem ser taxados, ligados ou batizados numa determinada facção, porque isso não é interessante. Eles sabem que as forças de segurança avançaram e começaram a entender a dinâmica deles. Então, eles se ocultam exatamente num patrimônio, num comércio, né? num emprego, seja no agro, seja na aviação, onde é que seja, mas aprenderam a dissimular a sua ação e ficarem protegidos muitas vezes pelos soldados, que são aqueles que gostam de declarar, né? Que marcam o corpo, se autodeclaram, se separam. Mas a gente tem que pensar que combater o crime organizado não é só combater preso, né? Nós temos que ter uma visão macro para esse enfrentamento, principalmente aqui. A gente sabe que muitas vezes execuções que a gente tem, número de homicídios, são o enfrentamento que eles têm
para conseguir ali o espaço no comércio. Eu quero ter o monopólio desse comércio na fronteira. A gente sabe que tem esses tipos de enfrentamento e a gente vai evoluindo. Então, muito vai daquilo que a gente consegue enxergar e aprofundar. Sempre. Aí me parece que a doutora já até falou aí a questão das dificuldades, né, desse combate ao crime organizado, né? Porque como são diversas metodologias que eles acabam utilizando, fica difícil. Então, por exemplo, ontem nós verificamos até um trabalho excepcional que o Draco fez de prender pessoas que estavam com tornozeleiras com bloqueio. Não é isso, doutora? Exatamente. É exatamente o que a gente fala, assim, acompanhar esse dinamismo. A gente sabe que o crime organizado, ele avança porque ele dissemina em várias áreas. Então, ele está o tempo inteiro pensando como é que eu vou burlar a lei. E a gente tem que estar o tempo inteiro pensando o que é que eles vão fazer daqui a pouquinho. Ontem foi uma situação como essa. Fizeram um roubo extremamente grave, impactaram a cidade, foi em Miranda. Um empresário da cidade, conhecido, respeitado, acabou sendo colocado em cárcere no momento que roubaram seu carro, foi levado, roubaram suas armas, foi arremessado desse carro. Depois, eles acabaram abandonando esse veículo. Nós trabalhamos exatamente com técnicas especializadas de investigação, de ter esse olhar. Como é que uma pessoa, eles acabaram flagrados por câmeras de monitoramento, como é que as pessoas, qual é a certeza que se tem dessa impunidade? Trabalhamos, trocamos informações, né? As forças de segurança aqui são bastante integradas, a gente tem esse cuidado, né? Nós somos unidos, eu falo que Mato Grosso do Sul tem uma força de segurança excepcional, são unidos para fazer um trabalho, né? O pessoal se dedica, não é à toa que a Polícia Civil hoje do Mato Grosso do Sul é um destaque. E conseguimos, com troca de informações, chegar a exatamente localizar quem era o mentor intelectual dessa ação criminosa. Por que a gente fala isso? Porque o Draco, ele precisa cuidar sempre desse acompanhamento sistemático e permanente das ações criminosas organizadas. Então, você tem que ter um olhar na sensibilidade dessa. É um roubo, mas é algo muito impactante da forma que foi feita. Conseguimos localizar, prendemos o autor na posse dessas joias e quando verificamos, ele estava com uma tornozeleira. Já tem condenações de mais de 30 anos, sequestrador contumaz, inclusive, autor de roubos, já condenado, e estava monitorado. Porém, da mesma forma que a gente abordou, com os seus carregadores da tornozeleira eletrônica, ambos munidos com bloqueador do sinal. Então, a todo momento, o que ele fazia? Afrontava a AGPEM no sentido de que, se eu olhar no painel de monitoramento, ele vai estar o quê? Na casa dele, onde teria que estar, porque não apita, né? Nós temos aquela cerca que é feita Então, o que chama mais atenção? Ao entrevistá-lo, não só fazia uso desse bloqueador de tornozeleira, mas como declarou que já está comercializando para monitorados no país. Então, essas são ações que demandam um olhar criterioso e a atuação de um departamento especializado. Claro que nós não vamos ficar focando, muitas vezes, exatamente porque a gente tem que pensar macro, naquelas ações pontuais de integrantes que a gente sabe que faz. O desafio maior hoje, eu coloco para vocês, que a gente conseguir fazer a imputação do crime exatamente no delito de organização criminosa. A gente precisa avançar. Quais são as dificuldades hoje? Legislação a gente tem. Tá? As polícias em si trabalham muito bem, as polícias civis do Brasil. Eu estive em Brasília agora no encontro da Rede Nacional de Combate ao Crime Organizado, com todas as chefias dos DRACOS, né? Fomos também em conjunto com os delegados federais que hoje compõem a FICO, sempre tentando integrar para que a gente tenha estratégias de avanço, e todo mundo é ciente de que a legislação em si ela não é ruim no combate ao crime organizado. Mas, efetivamente, como é que estão sendo? Será que está sendo entendido aquilo que é produzido na Polícia Civil, submetido ao Ministério Público, encaminhado ao Poder Judiciário? Então, a gente precisa trazer essa realidade, né? Esse entendimento que não pode ser só das polícias, mas precisa ser do conjunto que participa dali. Porque integrar a organização criminosa já é um crime. O que a gente muitas vezes consegue condenação é exatamente quando a gente tem algum crime junto, um tráfico, uma lavagem de dinheiro, mas na organização criminosa em si, que é um crime grave, a gente tem penas graves.
Então, a gente precisa trazer esse amadurecimento da pessoa, de que isso não pode ser tratado na seara comum, na vala comum. Nós não podemos esperar que o entendimento numa instrução de polícia civil judiciária enquanto repressão ao crime organizado seja feita da mesma forma que um furto, um roubo, contumaz que a gente tem, que são tão impactantes tanto. Mas exatamente para a gente avançar, nós precisamos ter essa visão madura e macro, para que a gente consiga efetivamente sufocar e demonstrar a força do Estado. Vai me perguntar assim, é desestimulante? Nunca. Eu não sou de desistir. Eu sempre acordo pensando, se não deu certo ontem, vai dar hoje. Né? O que eu posso melhorar? Eu pego as situações para a gente amadurecer. Minha pequena, grande equipe é motivada com isso. De que não deu certo ontem, vamos lá. Mas uma coisa a gente tem certeza, e eu não falo só pelo Draco, mas de toda a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. São homens e mulheres que se dedicam a fazer o melhor todos os dias. Então, assim, que a gente seja reconhecido por isso, por esse enfrentamento, que não é fácil, é criticado, mas não é fácil. É só por conta da polícia? Não, a gente tem um sistema que precisa amadurecer junto. Então, não adianta só a Polícia Civil amadurecer e a gente não ter o apoio dos outros órgãos amadurecendo junto. A gente já evoluiu muito, muito, mas a gente precisa sempre estar se reinventando, porque o crime organizado é dinâmico, ele é diário. Eu digo, eles estão o tempo inteiro pensando, cada um com a sua especialidade criminosa, como é que a gente vai avançar e vai afrontar o Estado. Então, a gente também tem que pensar, tá sentado todos os dias lá, na minha cadeira de gestor e pensando, como é que eu vou fazer esse enfrentamento de maneira eficaz, proativa, né? Como é que a gente vai trazer essa sensação? Então, é isso que vai nos motivando a todo dia. É um desafio diário. Enfrentamento de corrupção e crime organizado é um enfrentamento diário. Bom, quero aproveitar aqui, Clóvis, mandar um grande abraço para toda a equipe do Draco, os delegados, os investigadores, os escrivães. E estender também aqui, porque a doutora Medina acaba não trabalhando sozinha, né? Sim, ela trabalha com uma polícia civil à disposição dela. E ela tocou num assunto, Clóvis, muito interessante, que é a questão da tecnologia, né? Mesma forma, você sabia que quando foi inventada a pólvora, não era a ideia de construir arma, era para explodir, né, as minas de carvão lá, que era para facilitar. Eles iam no martelinho China, lá. Né? Aí, mais para frente, o Santos Dumont inventou o avião, aí na Segunda Guerra jogaram os aviões contra as pessoas, ele acabou ficando louco. Tá. E a tecnologia é a mesma coisa. A tecnologia, no primeiro momento, é para ajudar. Mas, como tem os engenheiros sociais aí do negócio, né, aqueles caras que ficam... o dia tem quantas horas? 24? Não, os caras têm 30, porque eles têm os 24 mais 6 que ficam dormindo, então, né, eles têm 30 horas para ficar pensando como que vai burlar a lei, como que vai criar mecanismo para ganhar dinheiro fácil, né? E aí a gente fala de várias vertentes. Né? A doutora falou ali de uma questão de bloqueio. Isso aí é uma adaptação do bloqueio de celular. Né? Que agora cabe ao Estado e às empresas de tornozeleiras criar um mecanismo anti-bloqueio. Sim, porque senão acaba não tendo finalidade a coisa, porque a gente sabe que o primeiro direito que nós temos é a vida, o segundo é a liberdade. Então, se a pessoa não está onde ela tem que estar, naturalmente, a gente vai ter que intervir. E em outros aspectos também, né? A tecnologia, você vê que é muito bacana você ter hoje uma comunicação instantânea. Mas é um problema sério a comunicação instantânea, porque também é um problema muito sério, porque é uma próxima pergunta, mas o que é a questão da comunicação muito ágil, muito rápida. Então, o cara está comunicando com o mundo todo ao mesmo tempo e em segundos. Né? Como que... e a pergunta vem justamente aí, né? A velocidade do crime organizado versus, né, o poder público dar a resposta à altura. Esse que é o desafio. As burocracias que a gente enfrenta todos os dias. Eu falo que eu uso um exemplo que pode ser mais adequado, mas falando grosso modo, é uma concorrência desleal. Hoje, o crime organizado quer um carro, eu vou ali, coloco a arma na cabeça de uma pessoa e levo. A Polícia Civil hoje precisa de um carro diferenciado, eu tenho que aguardar todo um processo. Sem falar do processo legislativo mesmo, né? Totalmente. Que eles começam a inventar modalidades, você fala, putz, aonde se enquadra isso aqui? Né? Então, é bastante complicado. E, assim, até tocando nessa questão de tecnologia, eu não digo só no bloqueador de tornozeleira.
Você sabe que hoje a gente acaba indo para as estradas, indo para o interior. Muitas vezes a gente fica sem sinal de internet, né? Precisando, necessitando, como é que a gente vai colocar uma barreira com os nossos policiais, precisando ter essa comunicação ágil, mas a gente tem que hoje pensar que tem que ser locais que tenham sinal, né? Ou então a gente vai atrás de um Wi-Fi e brinca. Nós temos grupos hoje de pessoas que trabalham com contrabando e descaminho na fronteira, que todos a gente já fez, não foi uma nem duas prisões nesse sentido, mas que já estão munidos de Starlink dentro do carro. Exatamente. Por quê? Porque o batedor vai comunicando se tem barreira, se não tem barreira. Então, assim, o mundo digital também é um desafio, porque com certeza existe as grandes lideranças do crime organizado investindo no digital. Né? Muitas vezes pode ver que eles já não estão optando pelo enfrentamento violento ou sanguinário, mas numa guerra digital. Exatamente isso. As comunicações, bloqueador, e eu não digo só na tornozeleira. Eu vou dar um exemplo aqui, se me permitem. Lógico. Nós estivemos no carnaval, eu brinquei que nós éramos o bloquinho, o Draco foi Unidos da Fronteira, né? Todo mundo aí festejando e tal, e a gente é acionado. Nós temos uma especialidade em trabalhar com modal aéreo. O pessoal da delegacia de Aral Moreira, o delegado nos liga, olha, nós somos acionados aqui que tem um empresário do Paraná que teve sua aeronave, um helicóptero furtado de dentro do hangar, arrombaram tudo lá, e ele parece que tinha alguma coisa que estava monitorando. O último sinal que está dando é onde? Aqui na fronteira, na linha, 300 metros aqui da linha da fronteira. Olha o tipo de afronta que a gente tem que enfrentar. A gente sabe que vai passar ali, o marco vai ser nosso divisor. Se a gente invadir, nós estamos fazendo o quê? Invadindo outro país. Nós não temos amparo legal para fazer esse tipo de enfrentamento. É a hora que 5 minutos, entramos dentro da viatura, equipe do Draco, acionamos os colegas lá, quem está em QAP, vambora. E aí o que foi? Polícia Nacional, preciso de vocês lá, tal, eu vou entrar. Resumindo, chegamos lá, o helicóptero estava dentro do Paraguai, munido do quê? Bloqueador de sinais. Exatamente, conectado. A gente viu a presença, sinais específicos de que outras aeronaves estiveram ali. Nós verificamos a terra virada, nós encontramos e aprendemos fitas para embalagem de entorpecente e tudo mais que estavam decolando ali escondidas. E entramos com o quê? Com o apoio da Polícia Nacional, que nos acompanhou, e trouxemos essa aeronave de volta para o Brasil apreendida, né, para restituição ao seu proprietário. Mas é o tipo de enfrentamento. Não é qualquer um que tenha expertise para poder entrar e saber como lidar. Porque é muito difícil até para a gente pensar no quê? Nós estamos aqui a um passo. Os telefones não funcionam mais, porque eu estou com uma telefonia brasileira, né? Como é que você lida com isso todo dia? Então, eu falo que são respostas que o enfrentamento no estado de Mato Grosso do Sul exigem daqueles que se colocam à disposição para esse tipo de enfrentamento, né? A coragem, a disposição e a vontade de fazer acontecer. Para mostrar que nós vamos, sim, fazer o que precisa ser feito. Aproveitar esse exemplo seu, doutora Ana, e perguntar já, porque o Draco, ele tem um braço, né, modal aéreo aí, extremamente de referência no Brasil, né? E eu queria que você dissesse um pouco, né, como que funciona, como que trabalha, qual que é o foco, se é problemas relacionados à aeronáutica em si, se é problemas relacionados ao crime organizado, a logística do crime organizado, né? Porque, claro, uma coisa é você transportar droga num veículo, outra coisa é você transportar droga num avião, e outra coisa é você transportar droga num helicóptero. Então, quer dizer, tem tudo a ver com o sucesso dessa operação criminosa, né? Como que o Draco trabalha isso? São 10 anos já dessa operação. Começou lá em outubro de 2015, né? A gente faz aniversário agora. Sem qualquer pretensão, mas exatamente com a visão diferenciada de se enxergar uma ocorrência. Era só um furto de peças aeronáuticas, e aí, sabedora do mundo da aviação, que faz parte do meu dia a dia. Que, aliás, né? a Voipés está suspensa por conta de canibalização entre peças de aeronave que
que estava inservível e estava colocando em aeronave voando, só para você ter uma ideia. Nossa. E essa operação aí, me parece que era mais ou menos isso, né? Começou dessa forma. Quando iniciou, sim. Né? Nós tivemos um registro de um furto de peças aeronáuticas. Nós sabemos que na aviação é tudo muito controlado, se não é necessário que seja pelo menos pelo regulamento, e alguém que noticiava que peças haviam sido subtraídas da sua oficina e acabaram sendo destinadas a uma oficina aeronáutica para fazer manutenção, mas de maneira clandestina, que sequer era do conhecimento da agência reguladora. E aí, conhecedora desse meio de que era algo muito controlado e precisaria ir com um certo conhecimento, né, desse tipo de modal, convidamos na época, a gente tem no DRACO um piloto policial, né, que é especializado, credenciado no sistema, antes ele era o único, né, que faz investigação de acidentes aeronáuticos e que tinha conhecimento e know-how para a legislação aeronáutica, e acabamos cumprindo buscas e apreensões, mas tivemos a sensibilidade de chamar a agência reguladora para nos acompanhar. E naquele momento, o que era apenas um furto de peças aeronáuticas e tinha algum lugar na receptação dessas peças, nós paramos 46 aeronaves no país de imediato que estavam em condições inseguras. E aí passamos a trabalhar com uma modalidade criminosa que chama expor a aeronave a risco, artigo 261 do Código Penal. Que acaba sendo competência da própria Polícia Civil, né? Hoje está dentro do decreto do DRACO exatamente por causa desse pioneirismo. Não existia equipe de polícia estadual que fizesse isso. Existia a discussão de que isso era seara federal ou não era seara federal, mas nos colocamos à disposição disso. E a partir daí fomos buscar especialização. Então hoje, não só esse piloto policial tem todo esse credenciamento, eu brinco que é o nosso brevet full, né? Mas eu fui fazer a minha capacitação, então a minha parte fica no conhecimento jurídico para esse tipo de enfrentamento, e também conseguimos capacitar um perito criminal no fator material aeronáutico para que a gente pudesse ter esse trio especializado para fazer esse tipo de repressão. E aí, desde então, não só hoje a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, através do DRACO, ela atende todo e qualquer acidente aéreo, com ou sem morte, panes aeronáuticas, seja um estouro de pneu que tem uma excursão de pista, nós estamos lá exatamente para manter aquilo que o Centro Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos faz. Muitas vezes as pessoas confundem, falam assim, é o CENIPA que vai fazer a investigação. O CENIPA não dá causa de acidente aeronáutico, o CENIPA dá hipóteses e faz recomendações, visando a prevenção. A quem cabe dar a resposta daquele sinistro aéreo? São para as forças policiais, polícia judiciária. Então, nós temos essa especialidade, trouxemos para dentro desse decreto, e aí, com essa visão de que a gente tem que ter esse enfrentamento diferenciado, buscar estratégias de avanço, nós conseguimos, com isso, ampliar essa operação Ícaro, não só para manutenção, né, que hoje a gente consegue detectar, para essas questões que as pessoas achavam que eram somente administrativas, e não, a gente sabe a gravidade de um sinistro aéreo, você não pode pegar uma aeronave que a manutenção está irregular, sair voando por cima de casas, de pessoas, né? Se tem um acidente, às vezes acaba em óbito o piloto, mas muitas vezes atinge outras pessoas. E aí nós também trouxemos essa expertise para o enfrentamento do narcotráfico, porque aí nós começamos a verificar em nome de quem essas aeronaves estão cadastradas. Está dissimulado em nome de laranjas? Como é que está a performance de voo dessa? Não é uma associação ao tráfico de drogas? Vou dar um exemplo para tentar ser mais clara nisso. Nós tivemos uma ocorrência no final de 2022, onde a Força Aérea acabou abordando uma aeronave que estava com a sua manutenção vencida, sobrevoando Fátima do Sul, deu seu poder de parada, ele pousou, não tinha droga dentro dessa aeronave, porém estava com a sua manutenção vencida. E aí nos acionaram. Nós saímos daqui, era final de ano, fomos até lá e verificamos que toda essa questão que envolvia esse voo com a manutenção irregular, essa aeronave estava o quê? Trabalhando para o narcotráfico. Ela já havia
passado as nossas fronteiras, 1 minuto de voo, nem isso você já consegue estar no Paraguai, né? Já começa a burlar por aí, você faz plano de voo para o Brasil até Ponta Porã, mas aí você acaba furando as nossas barreiras e indo para outro país. Isso é falsidade ideológica, para começar por aí, né? Você está ferindo o quê? O controle de espaço aéreo, que tem que ser monitorado. Enfim, resumindo, chegamos lá, verificamos que não só a aeronave não podia estar voando, então nós já tínhamos uma incidência criminosa do artigo 261, ele não sofreu sinistro, mas o piloto, nós descobrimos que havia feito uso de entorpecente para voar, porque tinha receio, né, de voar com turbulência e tudo mais. Então, fizemos essa autuação e conseguimos mostrar que naquele cenário, na performance de voo, nas rotas que ele se utilizou, e isso não estava declarado, nós pegamos com conhecimento no GPS da aeronave, demonstramos, autuamos em flagrante por associação ao tráfico de drogas e exposição de aeronave a risco. Conseguimos a condenação desse piloto a 13 anos, verificamos que a aeronave estava em nome de Laranja, conseguimos trazer efetivamente o seu proprietário, o real proprietário, efetivamente quem estava se beneficiando dessa aeronave, pela lavagem de dinheiro, e também 8 anos. Então, são situações de enfrentamento que hoje a gente usa como estratégia de avanço. Então, muitas vezes, a gente pega um determinado local de sinistro aéreo que a gente já tem aquela visão diferenciada que, olha, isso aqui não é só um sinistro. A propriedade dessa aeronave está dissimulada? Por onde essa aeronave está voando? Como são os planos de voo? Num estado de fronteiras e divisas, isso é primordial, você ter uma atuação diferenciada. Rapidinho, deixa eu só mandar um abraço aqui, delegado Wellington, porque o pessoal que acompanha aqui do YouTube... Não vai, por seja favor. Rápido antes que por você favor. Seja preso. Ingrid, tá aqui. O excelente esse enfrentamento de maneira macro. Flávio Piffer, parabéns pelo programa. Tem uma pergunta. Doutora Medina, na sua opinião, operadores de segurança pública ocupando cadeiras no Legislativo pode qualificar as leis e auxiliar o combate ao crime organizado? Essa é uma pergunta. E Neto do YouTube parabenizando. Muito obrigado aí pela audiência, pessoal. Por favor, me desculpa. Bom, então a gente tem um exemplo aqui, né? Nós temos o delegado Wellington que se aventurou, né, nessa situação de se colocar à disposição para uma cadeira, exatamente com essa visão de que a gente tem que ter o quê? Para falar de segurança pública, a gente não vai ter especialista melhor do que aqueles que estão no dia a dia nesse enfrentamento. Acredito fielmente nisso. Exatamente. A gente tem, muitas vezes, uma quantidade de legislações que nos barram e que a gente vai cumprir, não vai ficar chorando, porque a gente não cria lei, mas que, infelizmente, trazem isso. Então, ter um operador de segurança pública ocupando uma cadeira e trazendo a nossa realidade é nos dar voz. Com certeza, é trazer o quê? As nossas dificuldades e tentar amenizar. O enfrentamento, a segurança pública, ela tem que ser, é o que eu falei, a gente não vai ficar só encarcerando. A gente não pode, a gente tem que ter a visão macro. Lembra do nosso exemplo, em gestão da informação? O ponto de ônibus sem iluminação, ele pode trazer o quê? Só uma escuridão, mas ele pode trazer um estupro, ele pode trazer diversas outras situações que a gente vai precisar enfrentar. Então, não adianta eu prender só o estuprador. Exatamente. Eu preciso acionar o poder público para que, se você deixar essa luz queimada aqui, você vai causar problema de segurança pública. E segurança pública é o quê? Eu tenho um exemplo chulo para falar isso, mas a gente acaba sendo ralo. E a gente não vai poder ficar só o quê? Filtrando isso aqui. Nós precisamos trazer solução. Então, hoje em dia, nos inquéritos do DRACO, a gente procura trazer essas sugestões, sabe? De quando a gente tem esse enfrentamento, principalmente no modal aéreo, de tirar as pessoas da zona de conforto. Olha, nós identificamos isso aqui e responsabilizamos. E você? O que você está fazendo com isso? Agência Nacional de Aviação Civil, como é que você vai tratar com isso? Poder Público, como é que você vai tratar com isso? E eu vou aproveitar essa pergunta e dizer, da mesma forma que o crime organizado já entendeu que ele precisa ter agentes políticos também na sua estrutura, que com certeza vai trazer diversos benefícios e facilidades. Então, nós vamos ter mais uma vez esse confronto. A segurança pública buscando trazer essa realidade, porque entende, e o crime organizado tentando entrar para quê? Cada vez mais consiga facilidades. Não só na esfera política, né, mas em todas as partes. A gente verifica, por exemplo, quando tem confronto de polícia e bandido, muitas das vezes o bandido ele é alvejado
E ele não vai para o hospital, ele não vai para um posto de saúde. Ele já tem um médico ali do esquema, né? E você tem médicos, você tem advogados, você tem engenheiros, enfim, você tem tudo. E eu quero trazer à baila aqui, doutora Ana, uma questão que a senhora comentou, não exatamente assim, sobre a questão da integração. Esse exemplo que você acabou de dar é justamente um exemplo que eu gosto muito, que é que as ações em sociedade elas têm que ser integradas. Né? Saúde com educação, educação com esporte, né? A segurança pública, que é o último dos rácios, né? da sociedade. Quando chega no nível de você ter que colocar o poder de punir do Estado, é porque alguma coisa não está funcionando bem. E aí que vem a pergunta, como tem sido feita a integração? Né? Você falou da Polícia Nacional, você falou do CENIPA, como tem sido essa integração? Tem sido eficaz com Polícia Militar, com bombeiros? Como tem sido aí sobre a ótica do Draco? Bom, eu acredito no poder da integração, então busco, muitas vezes a gente sabe que ele é institucionalizado, porém muitas vezes é pessoal, né? Da confiança que se tem. Nessa questão da Polícia Nacional foi um contato que nós já tínhamos de longa data e podíamos confiar um tipo de enfrentamento tão sensível como a gente estava pronto para fazer naquele momento. Nós temos hoje grandes parcerias, seja a Polícia Federal, que acabou reconhecendo, muitas vezes nos chamam para participação em operações que envolvam esse tipo de enfrentamento do modal aéreo, muitas vezes eles não conseguem. Aquele exemplo que eu dei da aeronave é para dizer assim, que a gente não faz hoje, Wellington, repressão a narcotráfico só prender a aeronave como droga. A gente está o quê? Tirando um instrumento, né? E aí eles ficam muito mais bravos ainda. Por quê? Porque eles estão prontos para perder a aeronave se ela estiver carregada com droga, mas eles não querem perder por essas questões que a gente achou uma lacuna para fazer esse enfrentamento. Tanto assim, eu não vou me alongar nisso, mas a minha ameaça veio exatamente por causa disso, né? De estar tirando a aeronave, de mexendo no bolso do cidadão, né? Na economia do crime, né? E aí, o que a gente fala, hoje a gente tem, já fizemos operações conjuntas com o GAECO, que tem o mesmo enfrentamento, trouxemos a FICO, temos a GISE, temos a Polícia Militar. Ontem mesmo, essa operação que a gente acabou elucidando o roubo em Miranda, contou com o apoio de uma equipe da Polícia Militar, que confiou, viu esse tipo de enfrentamento. Então, a gente tem essa interlocução. E a gente tem que buscar cada vez mais isso. Nós estamos na mesma luta, né? Cada um na sua especialidade, mas nós precisamos sempre unir forças. Então, ali o Draco sempre vai estar de portas abertas para a neutralização da ação criminosa. Então, se não for da minha competência, mas eu puder ajudar, eu vou estar integrando lá. E da mesma forma, vou estar recebendo ajuda, porque é isso que nos faz forte. É assim que a gente vai evoluir. Então, sempre. E não digo isso só das forças policiais. Buscam conhecimento, a gente tem searas lá de enfrentamento, seja lavagem de dinheiro, do enriquecimento ilícito, seja as questões de fraude e licitação, que a gente tem que buscar quem? Os especialistas. Então, a hora de buscar, nós vamos atrás de Tribunal de Contas, nós vamos atrás de controladoria, para que a gente traga o quê? Relatórios técnicos, para cada vez mais a gente ter a instrução desse caderno apuratório de maneira técnica e eficaz. Né? Eu brinco ali que no Draco eu trabalho com repressão qualificada. Eu sempre vou trazer a técnica na frente, a imparcialidade e a aplicação da lei. Então, vou buscar sempre, eu brinco, é muito bom ser da operações. Eu visto preto até hoje, mesmo que muitos reclamem que eu ainda vou atrás de carreta, né? Vou buscar com droga, mas eu entendo que 50%, e a gente pode fazer isso, vai ser trabalhando na gestão e 50% na operação, né? O exemplo arrasta. E aí, o que a gente faz? A gente consegue, eu digo sempre lá no Draco, é muito bom chutar uma porta, mas é melhor ainda que a gente consiga, no papel, com técnica, com especialidade, deixar essa porta no chão para frente. Arranca essa porta de lá. Nossa. Então, sempre trabalhar com técnica. Nós vamos ter que sempre ter esse equilíbrio daquilo que é operacional e de uma boa instrução. A Polícia Civil, ela tem competência para fazer isso. O que eu busco com isso? As pessoas brincam assim, mas você se dedica, você é maluca, você... Não, eu só busco o respeito institucional pelo aquilo que a gente se doa e faz no dia a dia. Eu não aceito desistir. Eu acho que a gente vai ser, se não foi um bom dia, a gente chacoalha a poeira, pensa onde foi, o que a gente pode melhorar e leva isso de maneira positiva. Fácil? Não é todo dia que eu estou feliz, não. E eu também não sou fácil de lidar, mas enfim,
Se a gente não tiver isso como inspiração, e eu vou fazer aqui agora, eu vi que a Ingrid se manifestou, né? Nós temos o Medina ali, um investigador de polícia com 38 anos de polícia, que já podia estar em casa aposentado, se dedicando exatamente por causa do objetivo, né? Eu falo que eu sou uma criatura. Se ele não desistiu até agora, eu com 25 vou desistir? Não, se está se doando aí para fazer a aviação da Polícia Civil como ferramenta hoje, graças a Deus, né? Triste também, a gente estava falando desse enfrentamento, o helicóptero da Polícia Civil do Rio de Janeiro ser atingido, o piloto levar um tiro na cabeça, né? Olha aquilo que a gente já está... A gente buscava uma aeronave para o enfrentamento, e aí hoje as aeronaves já são atacadas, a gente já tem... Então, olha o que é segurança pública, a complexidade do que é isso. Mas eu falo sempre do meu respeito, porque se ele não desistiu, quem sou eu? Se ele não está cansado, né? Ele brinca que é o assédio matrimonial que ele está aí, mas a gente acabou tendo, por conta das especialidades, trabalhando junto, mas foi uma pessoa que sempre me inspirou exatamente por se colocar à disposição de fazer a diferença. Então, hoje a gente consegue ter uma seção de operações aéreas dentro do Draco, que era utopia. A gente sabe quando nós temos 2 aeronaves operando, né? Nós temos um bimotor e um monomotor para que a gente consiga levar equipes para o Pantanal, que a gente sabe que não chega lá de qualquer jeito se estiver alagado. Então, a gente já consegue ter um elemento surpresa, a gente consegue ter uma aeronave bimotor para fazer os voos, para atravessar nossas divisas, atravessar, quiçá, nossas fronteiras, né? Estou tentando entrar na Bolívia para buscar as aeronaves roubadas ali em Aquidauana, né? Tentando esse acordo que não é muito fácil na Bolívia, né? Vamos ter que fazer uma rebelião e invadir aquilo lá, porque nunca vi igual. Então, assim, são essas buscas que vão motivar todos os dias para a gente continuar. Deixa o doutor Benedito Figueiredo está falando aqui, parabéns para você, parabéns para a delegada Medina. Benedito Figueiredo, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul é uma das mais qualificadas do Brasil. E ele é o editor do Mundo Jurídico aqui do Etc., que vai começar agora no próximo mês. Deixa eu só fazer uma pergunta só, por favor, uma interseção. É mais fácil você ter uma tratativa institucional, ou não é institucional, com o país Paraguai ou com o país Bolívia em relação à cooperação? Com certeza Paraguai. Hoje a gente já venceu, exatamente. Hoje o Paraguai ele é mais sensível a isso. A Bolívia a gente não consegue muitas vezes nem ter voz, em que pese assine diversos acordos de cooperação e tal, mas é uma outra realidade. E assim, agora, até jogando um pouquinho desse mistério, a gente sabe que a maioria dos foragidos, quando a gente vai em encontros de delegados de polícia nesse frente, tem todo mundo com foragido que está dentro da Bolívia pedindo, pelo amor de Deus, como eu faço isso? Por quê? A gente sabe que dentro da Bolívia tem criado um condomínio só de foragidos brasileiros faccionados que estão lá, que exatamente saem daqui e sabem que podem contar. Ah, por que isso? Eu não vou mentir que a gente tem um alto índice de corrupção dentro da Bolívia que nos impede dessas tratativas. Ah, Paraguai, tudo. A gente tem dificuldades, mas muitas já foram superadas. Hoje é muito mais fácil você ter uma tratativa com o Paraguai do que com a Bolívia. Isso sem dúvida. Sem dúvida. O Clóvis, eu quero aqui, primeiro, a Ana Cláudia, ela falou do Medina. O Medina, você não conhece o Medina, mas eu conheço o Medina. O Medina é um abnegado. É um cara que deu aula pra gente na academia de polícia, técnico, é um cara responsável, um cara assim, é o sonho do perfil do policial civil, ou do policial, dedicado, operacional, responsável, excelente, pelas falas da doutora, um excelente marido, um excelente exemplo. E olha, o marido. Meu Medina vem do Medina. Justamente, do Roberto Medina. São 25 anos de casados já. E você já pode colocar aí já na listagem, por favor, né? Pra gente fazer um episódio com ele também. E para você ter uma ideia, nós temos, assim, falando do Medina, nós temos diversos Medinas, né? Não só na Polícia Civil, mas na Polícia Militar, na Polícia Federal, pessoas abnegadas, pessoas que querem o resultado, né? Que não fica ali na sua zona de conforto, que nem a Ana Cláudia falou, muito provavelmente, se você fica na zona de conforto, você faz aquele arroz com feijão. Sim. E esse papo aqui está num nível que não dá para você ficar só no arroz e feijão, no basiquinho. Você precisa engrossar o caldo, você precisa fazer um feijão gordo ali, você precisa colocar um tempero melhor, entendeu? Não é uma sopa de pedra,
É uma sopa de pedra que vai macarrão, vai carne, vai cenoura, vai batata. Ou seja, essa temática aqui é importante porque existem pessoas que nem o Medina. Porque o Medina, a doutora Ana, mas ele é um precursor nessa questão de aeronáutica, nessa questão de colocar a Polícia Civil nesse cenário. Então, aqui quero, em nome do seu Medina, né? Quero cumprimentar todos os demais Medinas aí que a gente sabe também, pessoal do Garras, pessoal da DEF, pessoal das delegacias que faz um trabalho, pode parecer simples, mas das distritais ali que faz aquele basiquinho, mas que muitas vezes esse basiquinho é que faz com que a polícia funcione, né? E ninguém chega no Draco sem passar pelo basiquinho, né? Então, assim, a gente tem as unidades especializadas, mas também tem aquela unidade que tem que fazer o basicão ali, que é o atendimento do dia a dia das unidades. E aí, doutora Medina, a senhora conversou e falou da Bolívia lá, e eu quero pegar uma carona nisso aí, porque o crime organizado e a corrupção, eles estão relacionados? Com certeza. Andam juntos. Eles andam juntos de mão dada. Você não faz combate à corrupção, você não consegue fazer essa repressão sem que você traga uma organização criminosa estruturada nisso. E muitas vezes é sistêmica, né? Exatamente, ele vai andar junto. E como que, né, o Draco tem trabalhado nessa questão de corrupção, né? Porque é muito... Você fala assim, a pessoa é incorruptível. A pessoa não quer ajudar. Mas eu lembro de um caso quando eu estava estagiando lá em 1999 na Adenar, que uma mulher ela estava trazendo droga da Bolívia para o Brasil. E é interessante porque esse caso, toda vez que eu lembro dessas questões aí, eu lembro desse caso. Porque nós identificamos a mulher porque ela estava usando Chanel 5. E naquela história de aproximar, você deu aquela cafungada, né? Você deu aquela cafungada e falou assim, isso aqui é Chanel 5, né? Especialista em perfume. Hein? Rapaz, encontraram a tal da droga na mala dela, que estava envolta numa camiseta com Chanel 5. Então, Chanel 5, mas Chanel 5 é igual, né? Então, nós identificamos ela através do Chanel 5. E, segundo ela teria ido para a Bolívia e lá na Bolívia ela teria já tido um contato com um pessoal lá e teria pago a tal da propina. Ou seja, o grande problema da corrupção é que talvez você não aceite, mas o cara mais à frente aceita, o outro aceita. Então, como que funciona isso aí na identificação da corrupção com o crime organizado? Em relação ao servidor público, né? Porque necessariamente você só corrompe o outro. O que você acha que eu estou te dando um dinheiro a mais? Dois amigos, um comprando o silêncio do outro, não é corrupção. Como você já explicou bem essa questão, vamos pensar macro e os efeitos disso. Quais são os efeitos da corrupção? Né? A partir do momento que você desvia, você está fazendo o quê? Afetando toda uma estrutura estatal, seja escolar, seja de saúde pública. Então, essa é a visão que a gente tem. A corrupção, ela mata. Tanto quanto uma arma de fogo. Né? E mata de maneira silenciosa. E com alguém pensando no próprio... Onde é para chegar, né? Exatamente. Está indo para o bolso de quem? Né? Burlando leis. E por isso que é tão importante. Quando nós nos colocamos, eu falo nós, Polícia Civil, instituição, nesse desafio de fazer combate à corrupção, uma coisa que vinha à cabeça. A gente conhece as grandes operações de Polícia Federal nesse sentido, né? Mas a Polícia Civil, nesses 5 anos de Draco, tem grandes operações no combate à corrupção. Tem um exemplo emblemático aí que você queira comentar? Eu vou citar, assim, sem também entrar nas minúcias, mas a gente tem uma prefeitura do interior do estado, onde a gente pegou em 10 meses um desvio de 23 milhões, exatamente numa conta paralela bancária, e esses 23 milhões indo para diversas outras finalidades que não aquelas que eram para obedecer. E a gente conseguiu fazer um trabalho, porque eu cito esse caso emblemático, pode ter outros, mas eu disse que é um trabalho
genuíno, específico e todo da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, através do DRACO, que nós conseguimos prisões, afastamento, bloqueio de bens, sequestro, reversão de patrimônio para a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul. Então, assim, nós somos tão quanto capazes, a gente precisa ser respeitado nesse enfrentamento. Lógico. E eu deixo claro, a gente não escolhe quem a gente está trabalhando. Nós tratamos fatos e não pessoas. Então, na imparcialidade, na necessidade de chegou a informação, nós vamos trabalhar de maneira técnica e não estamos tratando com A, B ou C. Nós estamos tratando fatos. E a Polícia Civil, ela precisa e hoje está sendo respeitada nesse tipo de enfrentamento, que é um desafio exatamente porque a gente pensa nas causas principais, mas nós temos que abrir a visão para secundárias, no que isso traz. Exatamente naquilo que faz. Então, hoje é interessante a gente só responsabilizar pela corrupção? Não. Eu penso que não só responsabilizar, mas fazer o quê? Retornar tudo aquilo que foi desviado do cofre público de volta aqui, para que possam ser sanados todos esses prejuízos que a sociedade acabou acarretando sem que tivesse dado causa para isso. Eu quero comentar aqui o tal do jeitinho brasileiro, né? O tal do jeitinho brasileiro. Como você vê essa história aí do cidadão pode ajudar nesse combate à corrupção? Com certeza. A gente recebe, assim, depois que nós colocamos uma cara nisso, né? Nossa cara é um dragãozinho hoje, né? Mas nesse tipo de enfrentamento, a gente tem recebido muitas denúncias, muita colaboração. É isso que a sociedade precisa. Você está hoje num órgão que é extremamente importante para isso, que é a ouvidoria. Tenho recebido as suas colaborações lá que chegam. O fato de chegar lá e ser remetido para o DRACO já me dá justa causa, agora eu estou falando legalmente, para iniciar uma investigação, uma apuração. As pessoas têm que esquecer de que a polícia não está vendo, não está sabendo. Nós temos também necessidade de justa causa para esse tipo de enfrentamento. Então, claro que a identidade vai ser preservada, mas a gente precisa dessa colaboração. A gente tem tido isso no DRACO, pode melhorar, mas de que chegue essas informações, não achar que a gente tem bola de cristal para entender que a gente tem olho para todo lado, que a gente não tem. Mas chegando a informação, com certeza nós vamos aprofundar e fazer essa apuração. Então, cada vez mais, contem com a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, denunciem, façam chegar as informações para quem tem que chegar, para que a gente possa adotar uma linha de ação, exatamente tendo essa estrutura. Então, não precisa muitas vezes, eu sei disso, o que souber já é suficiente, não vai inventar. É claro que a gente vai ter técnica para tratar isso. Por que a pessoa está denunciando isso ou não? Porque a gente tem muito assim, está denunciando um tráfico porque está fazendo no outro lado. O tal do jeitinho brasileiro de pensar em si, como você mesmo tocou. Mas elas são de extrema relevância que essas informações cheguem. Precisa chegar em quem tem necessidade de saber. Eu sou um pouco chata, você vai falar disso, de que eu gosto que se preserve a investigação, né? Se é uma informação para mim, só direciona para mim, porque quanto menos souber, a gente vai saber. Mas precisa chegar nos órgãos que estão lá à disposição para recepcionar essas denúncias, essas informações. Às vezes, você acha que é pouca colaboração que você está fazendo com uma informação de uma placa de carro, de um endereço, mas muitas vezes é aquilo que a Polícia Civil precisava para concluir, para fechar seu quebra-cabeça. A investigação criminal é isso, é a montagem de um quebra-cabeça, né? Para que a gente possa dar as respostas que tanto anseiam da gente, mas nós precisamos também colaboração. É melhor, eu brinco sempre, é melhor que tenha mais do que menos. Então, não tenha na cabeça que a polícia já está sabendo, a polícia já sabe. Não, faça a sua parte. Confie nos canais que a gente tem para recepcionar isso, porque são técnicos e vão fazer essa informação chegar aonde tem que chegar. Aproveitar e falar da doutora Medina, falar que eu, né, como ouvidor-geral da Polícia Civil, nós recebemos todos os tipos de denúncias e podem ser feitos, inclusive, de forma anônima, né? Exato. E é importante, assim, que a pessoa, o cidadão comum, ele fala assim, mas precisa ser muito relevante a informação? Não. Por exemplo, um vizinho que mude passa a ser vizinho seu e as características físicas dele, né, elas não são compatíveis com o padrão de vida que ele tem. Né? Então, por exemplo, as pessoas que chegam até a residência chegam
não exatamente no padrão da residência. Então, tudo isso daí pode ser elementos para uma investigação, né? Sem querer ser assim, preconceituoso, mas você pega, por exemplo, o caso do assalto ao Banco Central de Fortaleza. O que acabou acontecendo entre um ou outro parte da investigação ali foi justamente isso. As pessoas que começam a ter muito dinheiro, elas passam a ter um padrão de vida não compatível com o que ela tinha antes. E aí gera um monte de problema. Qual que é o primeiro problema? Os amigos dela deixam de ser amigos delas, porque já não conseguem mais, né? O acesso ali. Os meios sociais também mudam. E aí você sabe muito bem, né? É um lobo vestido de ovelha. Então, assim, a ouvidoria, ela recebe, inclusive, as pessoas que estão nos assistindo aqui, pode fazer a denúncia através do Fala BR, fala.br, pode ser de forma anônima, tá? E a sua identidade vai ser preservada, até porque também, hoje nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados, e que é justamente para evitar esses vazamentos aí, comprometer as investigações. Doutora Medina, para a gente ir finalizando, quais são os próximos passos, então, aí do DRACO em relação ao crime organizado, ao combate à corrupção? Nós buscamos trabalhar cada vez de maneira mais qualificada. Eu falo que a gente busca muitas ferramentas, mas eu acho que a nossa mais preciosa sempre vai ser o policial civil. Então, é importante que tenha esse olhar criterioso, porque ferramenta ou tecnologia nenhuma vai conseguir fazer aquilo que a gente faz, o olhar diferenciado, o expertise, né? Essa valorização é necessária. Buscar o respeito cada vez mais nesse tipo de enfrentamento, saber que ele vai ser feito de maneira técnica, imparcial, que eu falei, a gente trata fatos, não pessoas, né? Não blindamos, não doa quem doer. Esse tem que ser o meu lema, né? Eu brinco, eu tenho até uma frase, né, que eu adoro, uns podem, mas não querem, outros querem, mas não podem. Nós queremos e podemos, por isso damos graças a Deus, né? Então, todos os dias a gente pensa nisso. Você tem que pegar essa frase. Não, fala de novo, que isso aí vai virar recorte. Tem lá, na minha eu uso sempre. A delegada Medina, como é? Uns podem, mas não querem. Outros querem, mas não podem. Nós queremos e podemos, e por isso damos graças a Deus. Então, esses são os próximos passos do DRACO. Enquanto estiver à frente, vai ter uma pequena grande equipe comprometida, que eu rendo todas as minhas homenagens a cada integrante do DRACO, que podem ter certeza que eu aqui, a delegada Medina, é uma porta-voz. Mas eu falo por policiais civis, homens e mulheres dedicados que estão lá fazendo a diferença e do qual eu só trago os resultados, eu dou a cara para que eles possam ficar preservados, eu viro alvo para que possa ser escudo para eles, para que cada vez mais a Polícia Civil do Mato Grosso do Sul seja respeitado, faça diferença, uma repressão qualificada no enfrentamento do crime organizado, da corrupção, da lavagem de dinheiro e, pioneiramente, dos crimes aeronáuticos. Doa quem doer. Clóvis, a gente tem que sempre lembrar aqui que a segurança pública é um dever de todos, né? É direito, assim, é dever do Estado, mas todo mundo é responsável pela segurança pública. Sim. E quando a gente fala em corrupção, a gente está falando também daquele cidadão, né, que sabe que o negócio está errado, mas ele fica silente, né? Ele pode denunciar, mas não denuncia. E a gente aprende no direito que é ação ou omissão. Né? Então tem aqueles que fazem, até aqueles que sabem e simplesmente não manifestam às autoridades. E aí, doutora Medina, para a gente finalizar, quais são as suas, né? Porque você viu que tem muita informação aqui, né? Nossa Senhora. Você não deixou nem eu perguntar a coisa que eu mais queria. Então pergunta aí. Você já teve medo? Não penso nisso. Medo não é uma opção. Eu tenho respeito, mas medo... Eu não vou me dar o luxo. Eu já tive medo, aliás, eu tenho medo. Eu não sou tão corajoso, você vê que o doutor Medina jamais, mas eu já tive medo. Teve uma época que eu estava trabalhando lá na primeira delegacia, quando teve uma execução no centro, e falaram no CIOPS... Que essa apuração veio para mim depois na DECO? Foi. Falaram lá que o próximo a ser morto seria eu, delegado Wellington. Rapaz, como que você vive com uma ameaça velada? Os caras tinham acabado de matar um cara lá executado e falou assim, o próximo agora é o delegado Wellington. E aí um colega ligou falando, você tá no site tal, que a gente vai... Rapaz, eu vou falar para você, eu passei bem uns 15 dias ali
Bem. Mas assim, delegado, assim, a seara que a delegada É trabalha... muito sensível. Um negócio que assim, passa além da conta, né? Eu, sinceramente, eu não sei se eu teria coragem para isso, mas graças a Deus que nós temos, né, pessoas, né, homens e mulheres, não importa isso, com coragem suficiente, porque isso daí é de um nível, né, de seriedade muito... Todas as polícias são, né, as forças de segurança, né, mas quando você fala de corrupção, num estado onde que você vê que é tudo velado. Hoje nós moramos num estado que é silencioso, perto de outros estados, né? Nós tivemos aqui uma honrosa, o episódio com o Hoffman, o delegado Hoffman da DENAR. Também fizemos um episódio, mas ali era do PETS, do batalhão, o chefe, o coronel-major. Nossa, que ele esteve aqui, sensacional também. Sim, nós vivemos num estado de segurança, né? Justamente pela capacidade, né, das polícias, das forças, né? Mas o que vocês mexem, né, por exemplo, narcotráfico, corrupção, que eu acho que é mais assim, eu acho que corrupção, na verdade, é dono do narcotráfico. Assim, enfim, isso sistêmico. É sistêmico. E uma mulher com essa representação... Nossa, eu sou meio... Desculpa a palavra, acho que não vão cortar o YouTube. Eu fico encagaçado com esse negócio. Eu acho que é sensacional, entendeu? Mas... Agora, o mais importante desse exemplo que eu dei aí da minha ameaça é que você não desiste, você continua lá. Eu sei. Entendeu? Então, quer dizer, se você também ficar pensando no que pior pode acontecer... Aliás, né, eu sempre falo isso. Quando você começar um tiroteio aqui, a polícia vai para cima, o resto vai todo mundo recua e a polícia vai para cima. Mas assim, não é ato de covardia, é ato assim que nós somos humanos. Então, acima de tudo, nós somos humanos. Nós somos humanos, nós somos pais, ela foi cirúrgica. Nós somos mães, né? Somos filho. Então, quer dizer, precisa tomar bastante cuidado e claro, né, o tempo todo ali, cautela e caldo de galinha, né? Nunca fez mal a ninguém, né? Então, é mais ou menos Passei por situações assim, e da maneira mais covarde, porque não foram para cima de mim, o que seria justo, é o que eu falei do respeito. Mas tentaram ir para cima dos meus filhos, né? Colocaram um explosivo no meu carro e tudo mais. Mas você tem que ter opções do quê? De pensar, eu não estou fazendo nada contra pessoas, eu estou tratando fatos, então não tem por que eu ter medo. Eu respeito porque aqui a delegada Medina vai estar sempre trabalhando ou conduzindo os seus subordinados, os seus parceiros, a sua equipe de maneira técnica, imparcial, fazendo o que tem que ser feito, doa quem doer. Eu brinco que tem uma maneira de não encontrar a gente, seja mais inteligente. Porque se não foi, a gente vai chegar e vai fazer o que tem que ser feito. Então, respeito, mas eu me recuso a ter medo. Uma das coisas que a gente sempre fala nesse ambiente é o seguinte, né? Ninguém convida a polícia, quando o cara inventa lá de colocar droga no avião, não pede autorização para o delegado. O delegado, de forma geral, ele fica aguardando né, a ocorrência chegar. A não ser que esteja já trabalhando, né, de forma investigativa, preventiva. Mas assim, no dia a dia, você não tem como você falar assim, você roubou, mas antes de roubar, você veio pedir opinião para mim se era para roubar ou não. Ou seja, o delegado é um aplicador da lei e você sabe por que chama delegado? Ele delega. Não, é porque o Estado delega para ele a aplicação da lei. Entendeu? E se ele não aplicar a lei, ele está prevaricando, cometendo crime. Lembra que você falou da ação e omissão? Eu quero te dizer que às vezes a ação ela não é tão grave quanto a omissão. Eu acho que a gente tem que pensar sempre que se você sabe e você está se omitindo, você é tão criminoso quanto aquele que está cometendo. Concordo. Bom, doutora Medina, conversa sensacional, né? Pelo incrível, amor de Deus, pelo amor muita de Deus. Valiosa valiosa aí, que é difícil da gente no dia a dia obter. Só quero agradecer, dizer que, como sempre, eu sou seu fã de carteirinha. A doutora Medina, a gente se conhece aí na Academia de Polícia, lá se vão já há 25 anos, né? Esse ano faz 25 anos, dia 14 de abril, aí de posse de delegado. E a doutora Medina sempre trabalhou de forma responsável, de forma técnica,
é uma das referências da Polícia Civil. É um grande prazer estar compartilhando, né, esse podcast com você. E as palavras são de agradecimento, viu, Clóvis? De ter uma delegada à frente de um departamento complexo, um departamento que é difícil de você converter, né, resultados, mas ela tem convertido. A questão de tirar posses dos criminosos, a questão de você mexer na economia do crime, porque não é só punição, que nem ela disse. Você precisa mexer no bolso do cara. Você precisa sufocar, né, tudo que ele conseguiu conquistar de forma ilegal, ilegítima, né, ou seja, através da corrupção, seja através da lavagem de dinheiro, seja através dos benefícios aí do crime organizado. A gente fica muito tranquilo, como sociedade, doutora Ana, de ter um grupo especializado. Claro que você fala assim, é o ideal? Com certeza não. Precisa ter parcerias com secretarias de fazenda para poder fazer o levantamento do patrimônio, do crescimento patrimonial de cada um. Evolução patrimonial. Da evolução patrimonial. A gente precisa melhorar como sociedade. E eu tenho certeza que um dos elos ali que pode fazer com que isso aconteça é o Departamento de Repressão ao Crime Organizado e à Corrupção. São pessoas valiosas que estão ali, abnegadas, porque trabalham sobre essa pressão, né, do invisível, né? Quem que é o crime organizado, né? Quem que pode... Eu, como cidadão, eu posso praticar uma corrupção a qualquer momento. Então, quer dizer, é difícil de você identificar. Mas aquele que é corrompido, né, aquele que ele pode denunciar. Então é justamente essa fala. Se a gente ficar nessa situação de não denunciar, a gente só está alimentando uma cadeia de crime, né? E aí não pode colocar a culpa no Estado, sempre foi assim. Nas polícias, né? A gente tem essa meia-culpa, então nós precisamos fazer essa meia-culpa para o sistema melhorar. Muito obrigado, doutora Ana Cláudia Medina. Delegada Medina, é uma honra recebê-la aqui, recebermos você aqui. Eu já estou vendo você já escrevendo um livro. Meu Deus. Porque é verdade, né? Tem bastante história para contar, né? E te vendo na carreira pública depois em outros patamares. Secretária de Segurança lá na frente. Deus, não! Não, nós precisamos... Deixa eu quietinha ali. Não, hoje, mas mandar um abraço também pro pertence. Secretário Carlinhos aí, que depois convide ele aqui. Mas nós temos que ter esse entendimento que pessoas preparadas, né, competentes, sejam homens ou mulheres, nós precisamos, né, dar voz e termos esperanças que um dia vão ocupar esses espaços, né? Hoje é o secretário... Antônio Carlos Videira. O Videira, o meu irmão gosta muito dele. Ele falou, você também fala muito bem dele, assim, mas... Eu vejo você lá na frente aí, viu? Meu Deus. Com um futuro maravilhoso, fora esse que você já tem, né? Sempre pedimos, delegada Medina, que deixe uma mensagem para as pessoas que estão assistindo e que irão assistir, né, o episódio, porque ele fica eternizado, né? Então, sobre o trabalho, sobre o que você quiser falar. Eu acho que, tomara que eu tenha me feito claro, né? Nossa Às vezes são situações que eu trago de maneira técnica e talvez não tenha me feito entender, mas que vai ter sempre um grupo ali abnegado, não ter essas pretensões, a não ser fazer a nossa Polícia Civil ser extremamente respeitada, nesse tipo de enfrentamento, de repressão qualificada nessas frentes tão complexas, como o Wellington falou. Nós temos grandes profissionais e eu falo que nossa maior ferramenta, nossa maior joia vai ser os policiais civis que se dedicam, né? Quem são os malucos que todos os dias acordam cheios de problemas, deixam eles lá esquecidos para resolver problemas de pessoas que a gente não conhece e pode ter certeza que a gente vai, inclusive, dar a vida, se for preciso, para resolvê-los, né? Então, que confiem, que respeitem a Polícia Civil hoje, ela é especializada nessas frentes, as Forças de Segurança Pública do Mato Grosso do Sul. Nós temos um cenário que muitas vezes no país ele assusta, com fronteira, com divisa,
mas nós somos os especialistas, sabemos tratar aqui, e é por isso que é muito bom ouvir, Clóvis, quando você fala que, não, eu sinto um estado seguro. É isso que a gente busca, desse sentimento, né? De se dedicar e trazer esse tipo de reflexão. Então, nós vamos estar aqui, faça chuva, faça sol, dia e noite, carnaval, o que seja, mas sempre para fazer a diferença na vida das pessoas, e nós vamos estar cumprindo, parece clichê, mas o servir e proteger é do sangue, sabe? Isso aqui, eu brinco, todo mundo brinca que eu vivo de uniforme, mas é porque essa é a Ana Medina, ela não se separa, então, o medo da ameaça, não, esse aqui é o meu sustento, é o que trouxe educação para os meus filhos, é onde eu criei a minha família, né? Eu sou casada com um policial civil, tenho meus filhos que respeitam, então, que sempre eu faça valer a pena a minha ausência dentro de casa, o tempo de qualidade que eu tenho com os meus filhos, mas que a gente sempre seja motivo de inspiração, que a gente sempre tenha condições de honrar as nossas ações em prol de algo que é muito maior. A gente se sufoca para trazer para o coletivo. Então, nós não somos à toa que chegamos até aqui. Alguns escolhem, às vezes com cabide de emprego, mas muitos dos que estão aqui são aqueles que foram escolhidos. Então, eu não falo que é uma profissão, não. É uma questão de vida mesmo, né? De você se dedicar e fazer... como dizem. Exatamente. E que a gente sempre seja motivo de admiração e respeito, né? Que seja... Eu fico muito honrada com todas as palavras dirigidas a mim, a minha equipe, e que isso seja sempre motivo para nos dar combustível para seguir em frente. Eu venho lendo muito a Bíblia, né? E cada vez mais cristão. E uma coisa que eu venho descobrindo que é a mensagem maior do que o mensageiro. A sua mensagem já está enorme, né? E tem que passar adiante. Então você é motivo de orgulho para a nossa polícia, para toda a classe de segurança pública do estado, de verdade. De verdade. Eu não sabia dessa história. Você sempre falou da competência. E ele falou assim, vou levar os primeiros episódios aí, você vai ver a qualidade. Meus parabéns de verdade. E a sua mensagem tem que ser passada, porque você faz por coração. E eu acho que a sociedade precisa de pessoas que fazem isso por coração mesmo, sabe? Falta muito isso nas pessoas. E você falou sobre um jeitinho brasileiro, né? Que está envolvido em tudo, né? Eu escutei um dia desse, isso é muito importante. Isso nos dá esperança. Tinha uma senhora em Rio Bras do Rio Pardo com uma grande necessidade familiar, sem dinheiro, e aí o Estado ajudou com uma verba que ajuda famílias com muita dificuldade. E essa mulher conseguiu se reerguer devagarzinho, montou uma cozinha na casa dela. Ela começou a vender marmitex e ribas, né? Crescimento maravilhoso. Essa mulher, depois de tantos meses, depois que ela se reergueu, ela foi lá e negou a ajuda do Estado. Isso é o símbolo de que existe pessoas sérias, entendeu? Então, assim, existe o jeitinho brasileiro, que é cultural, mas o ser humano tem jeito. Eu penso muito em relação a isso. Histórias como essa, né, mostram que o trabalho que você faz na ouvidoria, a delegada faz dentro da Draco, dê esperança, né, em relação a isso. Existe muita gente boa. A questão, Clóvis, é você não trair o que você acredita. Porque é o seguinte, é muito fácil a gente chegar e contar uma história, mas quando você fecha os olhos, o que acontece? É você com você. Você com você. Então, quer dizer, se você trair os seus princípios, trair as suas virtudes, trair o que você acredita, você é quase uma falsa. Né? Você é uma falsa. E é justamente isso. Eu acho que a doutora Ana Cláudia deixou bem claro aí essa questão do que ela acredita, o que ela pensa e quais, né, o andamento, né, se cair na rede ali do Draco,
né? O bicho o bicho não, né? O dragão vai tostar todo mundo, tá né? doido. Entendeu? Fatos, Então, não pessoas. Entendeu? Então, Fatos, tava não até, pessoas. vendo aqui a doutora Ana Cláudia, você assistiu A Casa dos Dragões lá? Que tinha Sim, a dona poxa. dos dragões lá? Ah, Aparece assim, Ana Meu Cláudia. dragão! Aparece a Ana Cláudia assim, ó, queima! Né? Então, é mais ou menos isso aí. Grande abraço, Ana. Obrigada. Obrigado de mesmo. coração. Pessoal, espero que tenham gostado. A editoria, etc., 01, Segurança Pública e Privada, responsabilidade do meu irmão, o delegado Wellington. Sempre a intenção é trazer conteúdo de qualidade e que vocês entendam o trabalho realizado tanto como o setor público como privado. E assim será ele trazendo esses conteúdos de qualidade. Espero que tenham gostado. Assistam. Quem não for assistir, deixamos aqui o nosso grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus. Hoje,